Olá, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Estamos começando aqui mais um programa correspondente internacional. Já queria convidar todo mundo a curtir o nosso vídeo, a compartilhar nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, por e-mail. Uma outra coisa, né? Eu sempre falo dessas redes sociais, mas se você tem conta no YouTube, você tem canal, você utiliza ele, você pode colocar os nossos vídeos na sua playlist também do YouTube. Você pode montar ali uma playlist correspondente internacional, por exemplo, Causa Operária TV, e adicionar os nossos programas nessa playlist. Você pode fazer playlists de qualquer programa da Causa Operária TV e dos nossos canais como o Internacionalismo. Isso daí, além de ajudar no seu próprio canal, né, o pessoal vai achar interessante o seu canal, também ajuda a difundir, né, os nossos vídeos, o nosso conteúdo no YouTube. Então você pode fazer isso daí também. Compartilha, né, nos grupos, nas páginas, nas redes sociais, mensagens privadas aí para os seus amigos, para eles conhecerem o correspondente internacional, o internacionalismo e a Causa Operária TV como um todo, né? Também pode comentar à vontade aqui no nosso chat, a gente lê os comentários, as dúvidas, as sugestões, as críticas. Faça como a Simone Souza, nossa querida companheira do PCO, deixa aqui o seu comentário no nosso chat. Também queria convidar todo mundo aí a se inscrever na Causa Operária TV. A gente está chegando aí a 100 mil inscritos, apesar de todos os boicotes, sabotagens e censura do YouTube, a gente está arrumando aí para os 100 mil inscritos. Você também pode se inscrever no canal do Internacionalismo, a gente está rumando aos 1000 inscritos no Internacionalismo, com vídeos postados aí todos os dias. Ontem a gente estreou um novo vlog do companheiro Youssef, Vozes de África, direto ali da Guiné-Bissau, falando sobre a situação na Guiné-Conakry, golpe militar lá. Um vlog de 30 minutos, bem explicativo, né? Você pode acessar lá no canal Internacionalismo. A gente tem outros vídeos, temos documentários, reportagens também. A gente está postando aí todos os dias e aos finais de semana estamos estreando filmes e documentários no nosso canal. Então vai lá, inscreve-se no nosso canal, digita Internacionalismo na barra de pesquisa do YouTube. Qualquer coisa você filtra por canais e vai aparecer. Você se inscreve e ativa o sininho para receber os nossos vídeos todos os dias. Além disso, torne-se membro da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês, o primeiro pacote de membros. Você tem o pacote ali, pacote da sua escolha, até R$ 199,99 por mês, cabe aí em todos os bolsos. Isso daí é uma contribuição importantíssima para a Causa Operária TV, para a gente poder aprimorar a nossa técnica, para a gente poder melhorar aí o nosso conteúdo, a nossa programação, a gente poder produzir reportagens, documentários, mais entrevistas e assim fazer um canal na medida aí para vocês, um canal que a classe trabalhadora merece, né? Um canal aí para combater o monopólio dos meios de comunicação que sempre, né, 24 horas por dia tenta mentir e manipular as informações e a opinião pública. Então, contribua com a Causa Operária TV, tornando-se membro do nosso canal. Vamos começar aqui com o nosso programa. Eu já havia dito na semana passada, a gente estreou na semana passada uma parceria entre o programa Correspondente Internacional e o veículo Monitor do Oriente Médio, que é um veículo de comunicação internacional árabe, voltado aí para mostrar a verdade sobre os países árabes, sobre a opressão de Israel, principalmente contra a Palestina. E temos mais uma reportagem aí do Monitor do Oriente.
Valeu aí aos companheiros do Monitor do Oriente por disponibilizarem aí esse vídeo para a gente exibir aqui no Correspondente Internacional. A gente tem mais um vídeo também, que é um vídeo muito interessante, né, que ele mostra a diferença no tratamento da educação dos países capitalistas para os países onde foram realizadas revoluções, né, no século XX, que se transformaram em estados operários, como é o caso da União Soviética, como é o caso da China, né, até a década de 80, como é o caso dos países do leste europeu, como é o caso de Cuba. E o vídeo que a gente vai mostrar, ele é um gráfico evolutivo que mostra a evolução da educação em vários países durante o século XX, a partir do desempenho desses países nas Olimpíadas de Matemática, e mostra a colocação dos 10 primeiros países ao longo do tempo nas Olimpíadas de Matemática em número de medalhas, né? Então ele vai mostrar aí, ele está em inglês, mas eu explicando isso daí já fica mais fácil para a compreensão, né? Ele vai mostrar ali a evolução ao longo dos anos em todo o século XX até 2019, se eu não me engano, a evolução aí do quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos de Matemática entre os países. Vocês vão ver o desempenho, né, de países considerados, né, socialistas, onde foi feita a revolução, apesar de hoje em dia só existir Cuba e Coreia do Norte, mas que essas revoluções, né, fizeram com que a educação fosse parte fundamental aí do investimento público, né, comparando inclusive com os países capitalistas. É um gráfico muito interessante, vamos ver. A União Soviética ela esteve na frente ali durante muito tempo, né? E a Rússia continua, né, entre os primeiros desse ranking aí por causa do legado soviético, né? Por causa da Revolução de Outubro de 1917. E a China também, né? Apesar de já há 40 anos ter acontecido a restauração capitalista na China, o legado, né, da Revolução de 1949,
que também colocou a educação como uma das prioridades aí do Estado, faz com que o país hoje esteja em primeiro lugar, né, no ranking das Olimpíadas de Matemática. E outros países ali, a Ucrânia, né, que era parte da União Soviética, Polônia, Romênia, Hungria, a Coreia do Norte, coitada, sempre boicotada, né, como vocês viram aí nesse vídeo. É um vídeo muito interessante que a gente vai postar também no canal Internacionalismo, vocês podem acessar lá. Valeu aqui ao Teco Teco, que dá uma boa tarde pra gente, e ao nosso querido companheiro Ernesto Abdala Filho, dá uma boa tarde. A minha Adriana fala que a gente é herói e heroína dela. Ernesto que é nosso herói, querido companheiro direto de Barcelona. Vocês inclusive viram aí uma pequeno, entre parênteses, descuido da produção e já mostrou a nossa querida Adriana que está aqui com a gente. E aí, Adriana, tudo bom com você? Tudo bem, Vasco? Tudo bem, companheiros da Causa Operária TV? Muito bom estar aqui de novo com vocês. Olha eu aí. Aí, Adriana. Boa tarde, companheiros. Boa tarde. Vamos... A gente já tem em produção o outro vídeo? Pode repetir, produção? Vamos ver mais um vídeo aí, uma reportagem do Brasil de Fato a respeito do acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã, que podem voltar a conversar a respeito do acordo nuclear do Irã, né? Vamos lá. O Irã e os Estados Unidos parecem estar mais próximos de assinar um novo acordo nuclear. O pacto deveria prever o compromisso iraniano de não produzir armas nucleares, enquanto a Casa Branca deveria suspender todas as sanções econômicas contra o Irã. Os dois países já haviam assinado um pacto com a China, a Rússia, França, Reino Unido e Alemanha em 2015, limitando a produção de urânio enriquecido do Irã. No entanto, em 2018, o então presidente Donald Trump rompeu com o acordo e emitiu novas sanções contra o Irã. Em um ano, as medidas coercitivas unilaterais contribuíram para que o produto interno bruto iraniano diminuísse 6,8%. La administración Biden, el Departamento de Energía y el de Armas Atómicas está obligado a firmar un nuevo acuerdo atómico con Irán. Acuerdo atómico en el cual hay una agenda, hay un camino para transitar, el cual no es nada bueno. Pero bueno, esa es la metodología de todos los acuerdos. Cuando las cosas se ponen más difíciles, es cuando se pueden lograr, y ese ha sido el acontecimiento, el desarrollo de anteriores firmas de otros acuerdos, inclusive no nucleares. Todo acordo envolve barganha de alguma maneira, mas ali o nosso anterior era mais uma questão de criação de confiança para fazer outros avanços. Mas eu acho positivo que o Biden tenha esse interesse. Eu acho que é uma coisa... Ele, digamos, ameniza um pouco ali as questões com Israel, no Oriente Médio. É uma agenda inacabada, né? A agenda que o Obama tentou, primeiro tentou através do Brasil e da Turquia, e nos deixou na mão. Além do pacto assinado em 2015, antes, em 2010, o Brasil e a Turquia já haviam mediado os diálogos de um primeiro acordo nuclear entre os dois países, que também foi abandonado pelos Estados Unidos. Por isso, até agora, o Irã exige garantias de que os estadunidenses não irão abandonar o pacto. O governo iraniano acusa os Estados Unidos e Israel de estarem por trás do assassinato do general Qasem Soleimani e do cientista que coordenava o programa nuclear iraniano em 2020. Irán tiene sobre la manga acuerdos que son mucho más poderosos que los atómicos. Está necesariamente obligada a rearmarse para protegerse, porque los últimos movimientos han indicado que la quieren desaparecer. La firma de un acuerdo pasa por desmilitarizar la zona e hacerle su parado, llevarlo a uma jaula de força. Após o fim da Guerra Fria, as Nações Unidas trataram de estabelecer acordos para a erradicação das armas nucleares. No mundo, Rússia, Estados Unidos, China, Reino Unido, França, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte
são os países que possuem bombas nucleares. Ainda que a imprensa internacional coloque o Irã como o vilão da história, a verdade é que o país possui cerca de 10 toneladas de urânio enriquecido, suficiente para produzir algo em torno de 6 a 7 bombas nucleares. Por outro lado, os Estados Unidos possuem 5.550 ogivas nucleares, bases militares na fronteira com o Irã, e foram o único país a adotar armas nucleares em uma guerra. O Biden precisa acertar um pouco na política externa. Ele tem errado muito. Precisa acertar em alguma coisa. Eu acho que se ele fizer conseguir esse acordo, eu acho que seria um acerto, seria positivo, certamente, para os Estados Unidos, menos uma preocupação ali, em função de Israel, e, ao mesmo tempo, seria bom também para a paz na região, e, obviamente, o Oriente Médio continua sendo a região mais perigosa do mundo. Isso aí, o Biden, apesar, né, às vezes, de algum otimismo, né, um tanto quanto ingênuo de parte da esquerda brasileira, não tem muita coisa aí para oferecer, né? E o que os Estados Unidos tentam é controlar o Irã e qualquer outro país aí principalmente países oprimidos, né? Para impedir esse país de se desenvolver, acusando de querer fazer bombas atômicas, mesmo que o Irã quisesse, e se ele quiser, deveria, na verdade tem, né, o direito de desenvolver suas armas nucleares, suas bombas atômicas, uma vez que, como a gente viu na reportagem, os próprios Estados Unidos têm tudo isso daí. Se os Estados Unidos têm, por que outros países não podem ter, né? E outro argumento, né, que os Estados Unidos utilizam aí, supostamente humanitário e até mesmo identitário, para que os países não possam se desenvolver, é a questão do clima, né? Vai começar daqui a pouco um encontro da Organização das Nações Unidas para o Clima, que é a COP26, que trata de mudanças climáticas. E muitos países, né, principalmente os mais importantes dos países atrasados do mundo, né, como é o caso do Brasil, da Rússia, da China, etc., eles costumam, assim como em alguns outros casos, né, demonstrar que eles têm o direito, né, de se desenvolver e que, na verdade, as nações imperialistas elas se desenvolveram nessa base que os países atrasados tentam, né, se desenvolver. A questão do clima ela é fundamental para isso, né, porque o capitalismo ele se desenvolveu, como a gente viu principalmente no século XIX e no século XX também, né, através da exploração da natureza, que é uma coisa natural aí do próprio desenvolvimento humano, né? O ser humano ele tem o poder aí relativo sobre a natureza, o poder aí de modificar a natureza, né? Não a natureza integralmente, mas aspectos da natureza para o seu próprio desenvolvimento. E todos os sistemas sociais, políticos e econômicos são assim, inclusive o capitalismo, né? Então, todos os países que hoje têm um capitalismo desenvolvido conseguiram esse desenvolvimento por meio da exploração da natureza. E muitas vezes essa exploração da natureza acaba afetando, né, o clima e tudo mais. Só que aí esses países que se desenvolveram por causa disso, eles adotaram aí uma demagogia, um discurso de proteção do meio ambiente, né? Uma hipocrisia muito grande, com o intuito de impedir que esses países que não conseguiram se desenvolver tentem o mínimo de desenvolvimento possível através da exploração da natureza. Então, o Brasil, a China, a Rússia são acusados de desmatamento, de violação do meio ambiente, de poluição, tudo mais, não porque os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra estejam realmente preocupados com o meio ambiente, porque foram os países que mais destruíram o meio ambiente nos últimos séculos, e sim porque eles não querem que esses países, como é o caso do Brasil e outros países oprimidos, se desenvolvam suas forças produtivas, desenvolvam o capitalismo
nesses países para continuarem sendo países submetidos ao domínio desses países que conseguiram se desenvolver, né? Então, a COP26 é uma fachada de que usa a questão do clima, né, para fazer muita demagogia e manter a dominação dos países imperialistas. No âmbito da COP26, foi publicado um estudo por um think tank internacional chamado Carbon Brief, que fala sobre a emissão de poluentes e de queima de combustível fóssil, além de mudanças no uso do solo, produção de cimento e desmatamento, um comparativo da evolução disso daí, de 1850 até o ano de 2021. E esse dado, né, esse levantamento, daqui a pouco a gente vai inclusive pôr esse gráfico aí na tela, eu enviei agora para a produção para a gente ver. Ele mostra que os Estados Unidos são os maiores poluidores do meio ambiente em toda a história, né? Desde do período em que esse levantamento conseguiu os dados, que é 1850 até hoje, né? Os Estados Unidos, eles são responsáveis por mais de 500 bilhões de toneladas de CO2, de combustíveis fósseis, desmatamento e uso do solo. E eles estão em primeiro nesse ranking aí. Em seguida, vem a China, e que tem menos da metade do que os Estados Unidos poluíram. Em terceiro vem a Rússia. Em quarto vem o Brasil. O Brasil aparece em quarto lugar nesse ranking porque ele foi modificado desde a última publicação do ranking em 2019, que considerava apenas as emissões por queima de combustível, né? E aí, considerando apenas a queima de combustível, os Estados Unidos continuavam em primeiro, a Rússia em segundo, a China em segundo, a Rússia em terceiro, o quarto lugar era a Alemanha, o quinto o Reino Unido. Agora, com essa nova metodologia, o Brasil aparece em quarto lugar, como a gente está vendo aí no gráfico que a nossa produção pegou. E os Estados Unidos, vocês podem ver, eles são responsáveis por 20% dessa poluição do mundo inteiro. 20% vem dos Estados Unidos. China, Rússia e Brasil juntos são responsáveis por 23%, ou seja, praticamente o mesmo que os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos estão disparadamente aí na frente dos outros países na questão da poluição do meio ambiente. Curiosamente, os Estados Unidos são o país de onde vem, né, toda essa propaganda ambiental. A maior parte das ONGs que cuidam dessa questão do meio ambiente, né, e também o financiamento para essas ONGs e para ações no mundo inteiro de suposta proteção do meio ambiente, esse dinheiro vem do governo dos Estados Unidos ou de empresas capitalistas dos Estados Unidos. A gente então se pergunta, né, qual a intenção disso? Qual a intenção desse suposto combate a mudanças climáticas, ao aquecimento global, ao desmatamento, sendo que os Estados Unidos são, de longe, em toda a história, os maiores poluidores em todo o mundo, né? E aí, se a gente for ver qual que é o conteúdo dessa campanha, a gente percebe que os principais alvos são justamente esses três países, principalmente a China, né? A China já faz muitos anos que é extremamente atacada por ser um país que polui o meio ambiente, que desmata, que não tem qualquer compromisso, né,
em manter a natureza, a fauna, a flora, tudo mais. E aí a gente entende, né, quais que são os interesses por trás disso. É um interesse político e econômico do governo dos Estados Unidos e das empresas norte-americanas, que ao mesmo tempo que destrói o meio ambiente há 150 anos, acusam a China de ser o maior poluidor, porque a China, né, nos últimos anos, vem tentando tomar partes aí significativas do mercado das empresas norte-americanas. Então os Estados Unidos utilizam, o governo dos Estados Unidos e as empresas dos Estados Unidos acusam a China de ser um país poluidor e aí definir um monte de regras e leis internacionais que impedem países poluidores de fazerem comércio com tal país, de comprarem tal coisa, fazem boicotes para que aquela empresa chinesa, para que não comprem de tal empresa chinesa, organizam em eventos aí vaias e ataques e protestos contra o governo chinês. Na época das Olimpíadas de 2008, quem acompanhou as Olimpíadas talvez se lembre que houve uma intensa campanha na imprensa contra a poluição do meio ambiente a partir da China. Mostrava-se ali as imagens de Pequim, o céu todo poluído, mostrava ali as pessoas de máscara porque a poluição era absurda, tudo mais. Mas aí nesse gráfico que a gente viu, os Estados Unidos poluem o dobro do que a China, só que ninguém fala nada, né? Aí a gente percebe a demagogia e a hipocrisia de toda essa campanha em defesa do meio ambiente. Na verdade, é uma campanha contra a China, contra a Rússia, contra o Brasil, ou seja, contra os países oprimidos, para que eles não possam se desenvolver como desenvolveram-se qualquer país capitalista avançado, ou seja, a partir da exploração do meio ambiente, da natureza, né? Mas os Estados Unidos, eles podem fazer isso à vontade, né? Tanto é que a gente vê aí que os Estados Unidos poluem tanto quanto Rússia, Brasil e China juntos. Só que ninguém faz nenhuma campanha contra o governo dos Estados Unidos e nada parecido com isso. Na semana passada, no programa anterior aqui do Correspondente Internacional, a gente viu uma reportagem que mostrava o vazamento, né, de óleo nos Estados Unidos, na costa próxima à Califórnia. Esse tipo de coisa acontece toda hora nos Estados Unidos, mas quando acontece na Rússia, quando acontece na China, quando acontece no Brasil, já vira um escândalo internacional em que essas ONGs, o governo dos Estados Unidos e as grandes empresas acusam esses países de estarem desrespeitando o meio ambiente. Um caso, né, que a gente conhece muito bem é a questão da Amazônia. Os Estados Unidos são o país que mais falam em proteger a Amazônia, preocupados com a Amazônia. O Joe Biden, esse santo que está no governo dos Estados Unidos, ele fala tanto em respeitar o meio ambiente. O Bolsonaro, esse irresponsável, está destruindo a Amazônia tem que ter um controle internacional. Aí vem lá o Macron, né, que também é outro poluidor, obviamente. As empresas francesas aí, como por exemplo a Total ou então a Evian, né, as grandes empresas aí francesas, multinacionais francesas, elas destroem o meio ambiente não só na França, mas principalmente na África, né? Aí vem com toda essa demagogia supostamente ambiental. Isso daí também é identitarismo, né? Um identitarismo ambiental. Só deixa eu, para passar para a Adriana, deixa eu ler alguns comentários aqui. Obrigado à contribuição super sticker do LC29. A Carla Silva tá de noite lá em Birmingham, no Reino Unido. Valeu, Carla, um beijo para você. Lino Alves dá uma boa tarde aqui para a gente. E o Arthur Freitas lembra, né, que também nas Olimpíadas de 2008 os Estados Unidos fizeram campanha pelo Tibete livre, né? Então, Adriana,
país onde você vive aí o governo aí e as empresas, tudo mais, as ONGs são muito, muito, muito hipócritas, né? O John Kerry, que é o secretário do Biden, que está fazendo umas viagens pelo mundo, ele está responsável pela essa situação do clima. Ele já foi para a Índia, para a China, tentando negociar, está falando que vai para a Itália, para a França. Tem até uma capa de uma reportagem do New York Times que eu mandei para a produção, que mostra que ele está indo pelo mundo como primeiro enviado presidencial para o clima. Ele quer persuadir os líderes mundiais a fazer o que a ciência nos diz. Então, aí mais um para a nossa coleção de políticos científicos que usam a ciência como demagogia para conseguir os objetivos deles, né, capitalistas. Existe o identitarismo, a questão do clima é muito interessante, né? Aqui em Nova York até grupos brasileiros se juntam com essas ONGs e instituições que falam que querem proteger o clima, mas acabam sempre caindo nessa. Eu fui numa manifestação uma vez com o grupo Extinction Rebellion, que terminou com um dos ativistas falando que a Amazônia era do mundo, que o Brasil não podia ter controle da Amazônia, pela importância climática. E um tanto de brasileiro lá na manifestação e ninguém falou nada. A gente tem que ficar bem atento para isso, porque, por exemplo, na época da Belo Monte, o PT estava querendo construir a indústria de produzir energia, foi muito divulgado aqui que existia a luta dos indígenas pelo território no Belo Monte. Uma vez eu fui dar uma palestra num partido comunista aqui sobre a questão do Lula, e essa foi a pergunta que eles fizeram. Mas e a destruição da Amazônia, do meio ambiente por causa do Belo Monte? Então, são as notícias que saem aqui. A questão da Amazônia, dos incêndios da Amazônia do Bolsonaro, foram muito divulgadas aqui pela imprensa. O Bolsonaro agora o Trump agora falou que está apoiando ele. O Trump que ele meio que voltou nessa questão do clima, né? Deu muita corda para as empresas mais poluidoras. Então tem essa briga interna aqui nos Estados Unidos e o Partido Democrata, que está agora no poder, é o principal agente do imperialismo que usa essa demagogia para oprimir os outros países, né? Estão falando eles colocam regras, né, para a produção dos outros países. Estão falando, o John Kerry fala em multar países que ultrapassam em emissão de carbono, que eles vão tentar colocar um limite. Então, tem que acompanhar o que vai acontecer na COP26, que era para ter acontecido em novembro de 2020, mas foi adiada por causa da pandemia e vai acontecer agora em Glasgow, no Reino Unido, agora no final de outubro, começo de novembro. Então, essa questão aparece o tempo inteiro aqui, a questão climática, mas pouquíssimo é feito atualmente para resolver a situação. Saiu um relatório, eu não lembro agora de onde que foi o relatório, mas falando que as mudanças climáticas já são
irreversíveis, que os cortes dramáticos de emissão um relatório da ONU, que os cortes dramáticos na emissão de carbono podem apenas prevenir os piores efeitos da mudança climática. E tem um outro artigo, um outro relatório, que fala que a poluição por combustíveis fósseis foi responsável por 8,7 milhões de mortes globais em 2018, ou seja, 1 em cada 5 mortes no mundo em 2018 foi provocada por poluição dos combustíveis fósseis. Os Estados Unidos não estão interessados em consertar a situação a partir daqui. É muito claro que eles estão querendo colocar pressão nos outros países para eles continuarem com a hegemonia e os outros países ficarem com a tarefa de tentar resolver o clima, que a gente vê que os Estados Unidos, a gente viu aí, são os piores poluidores. Essa questão mesmo, né, do aquecimento global, né, ela é, na verdade, por exemplo, Donald Trump, ou mesmo, né, os bolsonaristas, eles têm razão quando eles questionam a questão do aquecimento global. Porque isso daí, é só a gente perceber que quando eles questionam a questão do aquecimento global, são atacados por toda a imprensa capitalista, né, por vários governos, como da Merkel, do Macron, né, que são representantes aí, puro sangue do imperialismo, ou então pelo próprio Partido Democrata, né, e pelas ONGs financiadas pelo imperialismo, pelas grandes empresas, né. Por quê? Porque como o Bolsonaro, o Trump, né, eles não são representantes dessas grandes empresas, mas de um capital mais nacional, voltado para outros setores, que inclusive precisam, né, desmatar para fazerem os seus negócios, eles não têm tanto compromisso assim, né? Então eles falam mesmo. Eles falam muita bobagem, mas nesse quesito, né, por causa dos interesses que eles representam, eles acabam, na verdade, falando qual que é a realidade. Nessa questão própria do aquecimento global mesmo, é uma coisa que foi imposta, né? O pessoal costuma falar, né? Uma narrativa que foi imposta pelos grandes veículos de comunicação, pelas grandes empresas, pelas ONGs e pelos governos imperialistas, para dizer que o mundo está acabando por causa da poluição que vem da China, né? Por causa do desmatamento que o Brasil faz na Amazônia, né? Por causa do que o governo Putin faz explorando o petróleo ou o gás russos. Nunca é por causa dos Estados Unidos, por causa da França, por causa da Grã-Bretanha, por causa da Alemanha. Pelo contrário, esses países são elevados ali ao nível de grandes protetores do meio ambiente, que fazem ações ambientais, promovem empresas e ações. Então as próprias empresas capitalistas, né, utilizam muito essa questão da demagogia. Fazemos ações de sustentabilidade ambiental, a gente contrata só quem pega o seu lixinho, ou esse tipo de besteira, né? Isso daí é uma grande demagogia, hipocrisia, que vai às alturas, tudo isso daí para impedir os países atrasados de terem qualquer tipo de desenvolvimento minimamente independentes, ao mesmo tempo que os grandes poluidores, né, continuam poluindo para poder, inclusive, invadindo países, né, porque os Estados Unidos, a Alemanha, a França vão invadir a Amazônia para quê? Será que eles vão invadir a Amazônia para colocar cercas em volta da Amazônia e impedir que qualquer um entre lá para proteger a vida dos indígenas e para proteger as árvores? Lógico que não, é para eles explorarem, né? O Brasil não pode explorar a Amazônia, mas eles podem explorar a Amazônia. A Rússia não pode explorar o petróleo e o gás dela, mas os Estados Unidos e as empresas imperialistas podem. Então é uma grande hipocrisia. Valeu aqui ao Tovarish Carneiro, nosso querido companheiro, fala aqui, ó, aqui na Europa do Oeste, a classe média está ficando doida com essa pauta ambiental. Pois é. E a Renata Diniz também envia pra gente.
Eu ia falar que aqui também as pessoas ficam doidas com essa é uma neurose, um medo. A esquerda E tá toda comendo na mão da burguesia, né? Inclusive, alguns dos partidos que estão mais crescendo, financiados pela burguesia, são os denominados partidos verdes, né? Na Europa, no Brasil mesmo, né? Que são partidos da burguesia. Fingem que são de esquerda com essa demagogia ambiental que não tem nada de esquerda. E as pessoas que já sofrem, trabalham horas e horas, ficam preocupadas, não pode comer carne, tem que comprar em lugar que não tem embalagem, leva o lixo para ser decomposto naturalmente. No meio de Nova York, um tanto de trabalho, não tem canudinho de plástico, ficam todas essas medidas que não adiantam nada, né? Só fazem o povo ter mais trabalho, mais sofrimento, e enquanto isso, a imprensa capitalista faz a maior propaganda, né, que o Trump, que era que estava do lado da indústria de carvão e tal, eles fizeram uma propaganda, mas quando o Biden entrou, ele não fez nada de diferente do Trump. E os ativistas do clima aqui, que ficam tentando fechar as construções de gasoduto, né, que vem lá do Canadá e ultrapassam o país inteiro, estão sendo presos todos, mandados para a cadeia por tentar ativismo, né, desobediência civil, tá levando todo mundo para a cadeia. Enquanto isso, os gasodutos têm uns documentários que mostram que os americanos do meio dos Estados Unidos que venderam suas terras para esses gasodutos passarem, eles abrem a torneira e sai fogo. Os gasodutos explodem, a água e tudo. É complicada a situação. Uhum. Valeu, aqui sou eu. A Natália Araújo também, nossa companheira, dá uma boa tarde. Bom, Adriana, a gente tem algumas novidades mais aí nos Estados Unidos? Eu queria falar um pouquinho sobre os trabalhadores da Amazon, que aqui de Nova York, que estão tentando se organizar de novo, entraram com pedido para poder fazer a votação, para ver se podem começar o processo de sindicalização de novo. Da primeira vez não deu certo, a Amazon paga muito para empresas tipo a Pinkerton para colocar medo nos trabalhadores, fazer fraude nas urnas, fazer propaganda, e agora eles estão tentando de novo. Fizeram uma petição para ter a votação no sindicato dos trabalhadores de Staten Island, que é um bairro aqui de Nova York. Esse aí que está na frente de vermelho é o Chris Smalls. Ele era um trabalhador da Amazon que tentou organizar os trabalhadores lá de dentro e foi despedido, e desde então ele está organizando por fora. E uma vez ele foi numa manifestação que o PCO da América do Norte fez uma fala, e a gente falou sobre a importância de usar o vermelho do socialismo, que é a cor da nossa luta. A gente falou um pouco sobre o Bloco Vermelho, e desde então ele aparece assim, coberto da cabeça aos pés de vermelho, e tem outros integrantes do grupo dele que também aparecem de vermelho. É muito interessante. Legal, Adriana. Ver a influência do PCO até aqui. Excelente, nossa. Mostra mesmo, né, como é importante, né, como dá frutos, né, esse trabalho. Parabéns aí, olha só, hein? Todo mundo de vermelho. Você vê que as placas já tinham sido feitas, eram todas verdes, amarelas, não tinha nada de vermelho. Mas aí agora eles estão começando. Que legal. Bom, então a gente vai acompanhar esse movimento, e
A gente vê que tem várias greves acontecendo no país, tá? Parece que está começando um movimento de manifestação, finalmente, dos trabalhadores aqui, né? Que estão em refluxo há muito tempo. E, inclusive, tem saído muitas notícias sobre a manifestação da Coreia do Sul, dos trabalhadores da Coreia do Sul, né? Que foram milhões de trabalhadores, 500 mil de trabalhadores saíram às ruas e estão com demandas muito interessantes de abolir trabalhos irregulares para estender a proteção trabalhista de todos os trabalhadores. Esse sindicato que organiza as manifestações é o KCTU, Confederação Coreana de Sindicatos. É um sindicato que foi fundado em 1995 e tem 1,1 milhões de trabalhadores e metade deles são irregulares. Esses trabalhadores irregulares, eles chegam a receber metade do salário do trabalhador que tem o contrato e não tem os benefícios. Então, muitos dos trabalhadores na Coreia do Sul são informais. E, além disso, eles estão pedindo para dar aos trabalhadores o poder de decisão, juntamente com a administração, porque com a pandemia teve muita demissão em massa, então tem muita gente descontente com isso. Os trabalhadores querem ter poder de decisão na hora que essas medidas são tomadas. Eles estão pedindo a nacionalização das principais indústrias, da automotiva, de aviação, de navios, a produção de energia, a extensão dos serviços sociais. Estão pedindo uma semana com 4 dias de trabalho, redução da carga horária mantendo o mesmo pagamento. Estão pedindo para transformar o estoque habitacional do país, metade das casas em moradia pública. E estão pedindo para contratar 1 milhão de trabalhadores na área de saúde para proporcionar serviços de creche para a população, que a gente sabe que é um dos pontos mais importantes para a libertação das mulheres, né? Então, é um movimento que esse KCTU, esse sindicato, já tinha organizado os movimentos da Revolução das Belas em 2016 e 2017, que levou abaixo o governo da presidenta da Park Geun-hye, eu acho que é assim que fala o nome dela. E lembrando que na Coreia do Sul as políticas socialistas ainda são proibidas, então por isso que mostra a importância do sindicato, né? Porque essas medidas que eles estão pedindo são bem objetivas e bem políticas, bem conscientes, né? Mostra que existe uma consciência muito grande dos trabalhadores. Na Coreia do Sul, né, muita gente, na verdade praticamente ninguém sabe, porque só se fala na imprensa brasileira e internacional a respeito da Coreia do Norte, que seria uma ditadura, que não teria liberdade nenhuma, mas ditadura mesmo é a Coreia do Sul, né? Os principais sindicatos, a maior central sindical do país está colocada na ilegalidade há mais de 20 anos, há mais de 20 anos, na verdade, desde o final dos anos 90, 1996, 97. E desde então, cada secretário-geral da principal central sindical da Coreia do Sul, ele é preso, ele é colocado na prisão. Já são 15 secretários gerais sucessivos que são presos na Coreia do Sul. Inclusive, essa daí também é uma das reivindicações dos grevistas, a liberdade dos líderes sindicais na Coreia do Sul. No começo de 2022 se prevê uma greve ainda maior, né, do que essa, então a situação
no país é um tanto quanto instável, até porque a Coreia do Sul é uma exploração esmagadora contra a força de trabalho, contra a classe trabalhadora, né, Adriana? Na Coreia do Sul, Eles não sei se você, não sei se esses são os dados que você quer dar, mas na Coreia do Sul, a Coreia do Sul é um dos países onde mais se trabalha, né, por horas de trabalho. A Coreia é o terceiro país, né, onde os trabalhadores mais trabalham. E desde 2015, né, segundo o levantamento aí da OCDE, é o terceiro país também em mortes em locais de trabalho. E 40% dos trabalhadores sul-coreanos são considerados trabalhadores irregulares, ou seja, basicamente trabalhadores informais, né? 40% dos trabalhadores estão aí na informalidade na Coreia do Sul. Praticamente não tem direitos trabalhistas. E aí, quando eles vão reivindicar esses direitos, né, a repressão é enorme. A central sindical está na ilegalidade, presidentes, líderes sindicais, tem muitos aí que estão presos sob a desculpa do coronavírus. O governo está impedindo essas manifestações, está impedindo comícios, está impedindo protestos, né, está impedindo fechamento de rodovias, de vias e enviando a polícia para reprimir o movimento grevista na Coreia do Sul. Eles falaram que o último protesto na quarta-feira em Seul foram 20 mil protestantes e 10 mil policiais. E que já são 30 dos líderes do movimento que estão presos dessa última onda e que a polícia cai em cima. A gente, no programa do Cineclube Luiz Buñuel, a gente fez uma análise sobre o jogo do Lula, aquela série que eles mudaram, tiraram o nome do Lula da série e colocaram Round 6, né? Que é uma série sul-coreana que está muito famosa, e a gente fala daquele outro filme também, o Parasita, que são dois... um filme e uma série que mostram um pouco do desespero do trabalhador sul-coreano, né? Quem tiver interessado, procura aí no canal da Casa Operária TV o episódio do Cineclube, que é interessante. Uhum. E aí é bom a gente lembrar que a Coreia do Sul, hoje em dia, é uma das maiores economias do mundo, né? Quando você vê a Coreia do Sul, são aqueles prédios imensos, lindos, tem a Samsung, a LG, mas a gente vê que a população do país fica totalmente desamparada, não tem segurança nenhuma, vive em situações críticas. Enquanto isso, as companhias que são coreanas no nome, o lucro mesmo fica com Wall Street, fica com as empresas americanas, da Europa e do Japão, né, que são as principais donas. A Coreia do Sul, a economia, esse crescimento econômico, tudo da Coreia do Sul que todo mundo fala, né, na verdade é uma coisa totalmente artificial, porque não são empresas sul-coreanas, não é o governo sul-coreano, não é o Estado sul-coreano. Isso daí é motivado pelo interesse de lucro dos monopólios imperialistas, como você falou. Não é a economia sul-coreana, é uma coisa artificial. Vai tudo para Wall Street, porque a Coreia do Sul, na verdade, é um protetorado dos Estados Unidos no leste asiático, né? Os Estados Unidos, Coreia do Sul é o país onde os Estados Unidos mantêm o maior número de bases militares, né? São cerca de 800 bases militares que os Estados Unidos mantêm na Coreia do Sul desde 1945, quando os Estados Unidos ocuparam, né, uma parte da Península Coreana ao ocuparem também o Japão. E tem um documentário da RT que se chama Coreia, a Divisão Imposta, que a gente vai inclusive publicar no canal Internacionalismo um trecho desse documentário, que ele é esclarecedor sobre a ditadura que é a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul viveu durante mais de 40 anos uma ditadura militar que durou até os anos 90,
Só que desde então, vários aspectos dessa ditadura são mantidos, como esse caso aí da central sindical, que é ilegal, e dos líderes sindicais presos, encarcerados, né? Na Coreia do Sul ainda hoje existe a Lei de Segurança Nacional da época da ditadura militar, que impõe uma censura à internet. E se você está na Coreia do Sul e você quer acessar sites da Coreia do Norte, você é proibido. Se você... Proíbe políticas socialistas. Isso, vários partidos que se reivindicam socialistas foram fechados, foram colocados na ilegalidade, né? Tem muitos presos políticos na Coreia do Sul. Qualquer um que apoia a Coreia do Norte é preso, é censurado, né, na Coreia do Sul. Então, praticamente, você não pode ser de esquerda de verdade, né? A não ser que seja essa esquerda aí que a gente falou aqui, né? Uma esquerda que é esquerda onguista aí, que defende o meio ambiente como se fosse a grande causa, sendo que na verdade está sendo utilizada pelo imperialismo, né? Esquerda aí que, como os companheiros aí sindicalistas, grevistas da Coreia do Sul, são proibidos e muito reprimidos, né? Como a gente está vendo aí na greve na Coreia do Sul. Bom, vamos ficando por aqui, o correspondente internacional dessa quinta-feira. Queria agradecer aqui novamente, né, ao pessoal aqui do nosso chat. Obrigado aí ao super stickers aí, ao super chat da companheira Carla Silva, que lembra para o pessoal seguir o PCO Europa e o PCO América do Norte no Facebook e no Instagram. E que se vocês tiverem, quem estiver na Europa, entre em contato com a gente, Facebook e Instagram do PCO Europa e do PCO América do Norte, né? Quem estiver na Europa e na América do Norte pode entrar em contato com a gente para a gente fazer ações em conjunto. Ou se você conhece alguém que mora no exterior, também apresente a essa pessoa aí o pessoal dos militantes do Partido da Causa Operária. Valeu então aqui a todo mundo. Obrigado, Adriana, novamente aqui pela sua participação, pelos comentários, pelas informações e análises. A gente volta com o programa Correspondente Internacional na próxima quinta-feira. Continuem ligados na programação da COTV. Tchau!